E aí, pessoal? Luciano Filho aqui, bem-vindos ao Sábado 14. E bom, todos vocês sabem que Pânico é a minha franquia favorita. E caso ainda não saibam, foi revelado que existem planos da Spyglass para fazer uma nova trilogia da franquia, começando com Pânico 7 e terminando em Pânico 9. Então, assim, o sétimo filme vai ser lançado provavelmente ano que vem. As filmagens vão começar em dezembro e a gente não tem muita coisa sobre a história e nem sobre o elenco que vai fazer parte desse filme. Por isso, para me entreter, eu decidi criar a minha trilogia da franquia Pânico: o 7, o 8 e o 9. E estou aqui para compartilhar essa história com vocês. Vou falar um pouco sobre a minha versão desses capítulos, os personagens e quais seriam as características de cada filme. E espero que vocês gostem. Por isso, sintam-se à vontade para comentar. Lembrando que todo respeito é bem-vindo. Então, vamos começar com Pânico 7. Sinopse. Sidney Prescott volta a embarcar numa onda de terror quando sua babá e o namorado dela são brutalmente assassinados em sua casa por um Ghostface que quer trazê-la para o seu filme. Temendo pela vida de seu marido e filhas, ela parte para uma caçada para descobrir quem está por trás da icônica máscara que a assombra por tantos anos. Novos e velhos rostos entram no elenco para completar a lista de suspeitos e vítimas. Quem é o assassino? Qual a sua motivação? Quem é o próximo? Essas são algumas perguntas que ela terá que responder antes que o assassino consiga o que quer e vença no final. Agora, como sobreviver a um filme de terror que não tem regras? Personagens: Sidney Prescott, esposa de Mark e mãe de 3 meninas, é cuidadosa e zelosa. Escreveu outro livro baseado na vida como mãe de 3 meninas e a dificuldade de cuidar delas com os medos e incertezas que ela tem, baseado nos traumas passados. Criou uma nova vida em Seattle com sua família e foge de qualquer coisa relacionada ao seu passado. Gail Weathers tem sequelas psicológicas do ataque ocorrido em Nova York, vive na base de medicamentos e parou com o trabalho investigativo. Se dedica apenas à televisão e a um programa sobre pessoas que lidaram com crimes, semelhante ao programa de Cotton em Pânico 3. Escreveu um livro sobre os eventos de Nova York, expôs a inocência de Samantha Carpenter e denunciou a polícia corrupta que permitiu que itens relacionados às cenas dos crimes fossem desviados, causando uma enorme investigação e prisão de vários policiais. Quando ela fica sabendo do ataque à família de Sidney, vai para Seattle para ajudar a amiga. Mark Kincaid é o marido de Sidney que está prestes a se aposentar da polícia de Seattle. É um pai amoroso e também cuidadoso com todos que entram nas suas vidas. Devido aos acontecimentos com Sidney, ele abandonou o ramo investigativo e trabalha no QG da polícia fazendo papelada. E mesmo não sendo o que ele gosta, está feliz por conseguir deixar sua família segura. John Atlas é o parceiro e melhor amigo de Mark. Os dois se conhecem há alguns anos e têm uma amizade sólida. Ele frequenta a casa de Mark e, inclusive, é chamado de Tio John pela filha mais velha de Sidney. É carismático e divertido, mas também é racional e estratégico quando precisa ser. Hank Loomis, o pai de Big Loomis,
Quando fica sabendo dos assassinatos do Ghostface em Seattle, vai até lá acreditando que Samantha Carpenter, a sua neta, possa estar envolvida. Desde quando ele leu o livro de Gale sobre o massacre de 2022 em Woodsboro, se empenha em tentar entrar em contato com Samantha, mas nunca teve êxito. Depois que Billy morreu, ele se mudou de Woodsboro, se relacionou com uma mulher e teve outro filho, Dylan, rapaz da qual ele fica em cima com medo de que siga os passos do Billy. Hank sempre acreditou que pelo fato dele ter seguido com a vida após a morte de Billy, fez com que Nancy Loomis não aceitasse isso, causando o massacre de Windsor. É um homem cheio de arrependimentos e sente que precisa cuidar da sua neta, que sumiu com seus amigos sem dar vestígios para se manterem seguros. Dylan Loomis, filho de Hank Loomis, é mais ou menos 2 anos mais novo que Samantha. Serviu o exército e passou 2 anos em Israel. Por esse motivo, é sério, impulsivo e de poucas palavras. Quando voltou, decidiu ficar com seu pai até ele se ajustar com a mudança de Santa Cruz para Pasadena, após o falecimento de sua esposa. Hank sempre foi exigente com ele, mas nunca escondeu a verdade sobre seu passado. Mesmo com a história do Ghostface em sua família, isso nunca o afetou diretamente. Foi para Seattle acompanhar Hank na busca por Samantha. Sky Sidja é a melhor amiga de Sidney, divertida e engraçada, consegue alegrar todos ao seu redor. Está sempre perto da amiga e tenta ajudá-la como precisa frente à situação de um novo assassino à espreita. Mesmo Sidney contando para Sky o que aconteceu com suas melhores amigas, Tatum e Hallie, Sky se mantém firme dizendo que vai estar do lado da amiga até nas horas ruins e que vai ser preciso muito mais do que um maluco com uma faca para intimidar ela. Josh Goldblum é o irmão mais velho de Kevin. Quando ele fica sabendo da morte do irmão e de sua namorada, se empenha em tentar descobrir quem fez isso. Culpa Sidney pela morte dos dois e diz que não vai descansar até matar quem fez isso. Ele já teve várias passagens pela polícia por invasão de domicílio e assalto à mão armada. Tem passagem pela polícia também por direção perigosa sob a influência de substâncias ilícitas. Kevin Goldblum era um jovem romântico e bem visto por Sidney e Mark. Todos gostavam de sua presença. Estudava medicina e lembrava Derek. Essa lembrança fazia com que Sidney tivesse um apreço pelo rapaz. É morto na casa da mulher enquanto visitava Maisie, a sua namorada. Maisie Blunt é a babá das 3 filhas de Mark e Sidney. Divertida, brincalhona e bondosa, é a primeira vítima do Ghostface na própria casa de Sidney, junto com seu namorado, Kevin. Ela estava terminando a faculdade de Direito. Oliver Kennedy é um jornalista do canal concorrente de Gale, que vai para Seattle para cobrir os novos assassinatos. Ambicioso e egoísta, lembra bastante a própria Gale no começo de carreira. Durante algum tempo, persegue Sidney, da qual acaba levando um soco de Mark por importunar ela. Ele também tenta se aproximar de Hank e Dylan para conseguir algum furo de cobertura sobre Samantha Carpenter. Alyssa Kincaid Larson é a irmã de Mark,
vai para Seattle para ajudar a cuidar das filhas de Sidney enquanto as investigações e o novo massacre vão ocorrendo. Alyssa planeja levar as meninas para Los Angeles para ficar com seus avós paternos, longe do massacre. Ela não gosta de Sidney e sempre acreditou que seu irmão poderia conseguir algo melhor. E sempre achou que a Sidney era uma ameaça por perto devido à sua história. Julia Metcalf é uma vizinha de Sidney. Seu marido está viajando a trabalho e a sua vida se resume a exercícios e ao seu trabalho de corretora. Tem uma boa convivência com os vizinhos, mas se mantém afastada. Claire Arquette é a Ghostface da vez. Matou Maisie e continua causando mortes e aterrorizando Sidney. Seus motivos para estar fazendo isso são um mistério. Porém, acompanhamos ela cercando a família, fingindo ser uma jornalista da faculdade local, querendo escrever sobre os novos assassinatos. Ao mesmo tempo, ficamos sabendo um pouco mais sobre os seus modus operandi. Através dela, também ficamos sabendo que tem um parceiro que nunca é revelado. Connor Maguire era o melhor amigo de Maisie, foi confidente da moça. Ele diz que o principal suspeito da morte dela é Josh, por ser um irmão ciumento e frio. E não é surpresa para ele se Josh tivesse matado Kevin também. Viciado em cinema, ele faz comentários de filmes em seu canal no YouTube e passa a focar na franquia Facada após a morte de sua amiga, revelando que dessa vez não existem regras para o assassino seguir. Tudo é novo e tudo pode acontecer, só que dessa vez na estrutura da história. O assassino pode se revelar antes do tempo, pode ser mais de 4 assassinos e finalmente ele pode vencer no final. Esse é meu elenco de Pânico 7. O que vocês acharam? E agora, bora para as curiosidades desse capítulo. Nesse filme, os assassinos usariam 2 fantasias diferentes do Ghostface. Uma fantasia branca para eles se camuflarem na neve durante o dia e uma escura para eles se esconderem na escuridão durante a noite. Haverá um aprofundamento na família Loomis e na relação de Hank com Sidney. Gale recebe outra ligação do Ghostface e é atacada, porém dessa vez não sofre ferimentos sérios. Claire seria uma assassina que queria imitar os Ghostfaces que ela mais idolatrava. Ela não tinha um motivo aparentemente sólido, mas gostava de caos e desordem. Era desequilibrada, não tomava remédios e foi atrás de Sidney porque o Roman e Jill não conseguiram matá-la. Visivelmente, seria uma assassina com sérios problemas mentais. Os personagens Josh, Connor e Kevin seriam atacados pelo Ghostface simplesmente por se meterem na história. Eles não eram os alvos. Claire seria descoberta como uma assassina e morta ainda no meio do filme, sendo a primeira vez que isso acontece, dando o terceiro ato apenas para o parceiro dela, que até então ninguém sabe quem é. O assassino não usaria apenas a faca, mas também armas de fogo, um carro e até mesmo veneno para matar as suas vítimas. Todo o terceiro ato seria num ambiente que estivesse pegando fogo. Então, além de enfrentar o assassino, Sidney também teria que se cuidar do incêndio que estava crescendo. Mark
teria uma participação importante como protetor de sua família e principal investigador no caso do assassinato da babá de suas filhas. Então, pessoal, esse foi Pânico 7. Agora, vamos para Pânico 8. A sinopse. O novo massacre começa em Woodsboro. Um Ghostface sádico querendo chamar a atenção, diferente de tudo já visto. Esse lunático parece se inspirar em filmes de terror para atacar as suas vítimas, usando a frase: "Qual é o filme de terror que você está vivendo?" Assim, fazendo jus ao termo cara de fantasma, um assassino que fica pulando de filme em filme. E, em cada cena de crime, um artefato referente ao vilão do filme que ele usou para amedrontar sua vítima é deixado. Mesmo com um parceiro morto, outro Ghostface atrai o quarteto top para a cidadezinha amaldiçoada. Lá, Sam e Tara vão ter que lidar com os fantasmas do passado, com a verdade envolvendo a sua família e o legado deixado para Sam. Agora, segundo as regras de uma franquia, em algum momento, um Ghostface iria aparecer para apreciar o legado do famoso vilão deixado ao longo dessas décadas. Personagens: Samantha Carpenter. Sam tinha uma vida tranquila até ser obrigada a voltar para Woodsboro após uma nova série de mortes envolvendo os novos Ghostfaces aterrorizando a cidade. De volta ao local, ela tem que lidar com os seus pais que vivem em conflito com ela e com Dylan, que quer se aproximar. Além disso, seus instintos assassinos estão à flor da pele, sua raiva cresce e a vontade de matar é gigante. O problema é que essa raiva está dando vontade de matar cada vez mais, não apenas o assassino, mas também qualquer um que a contrarie. Tara Carpenter. Ela se afastou da irmã para ser mais independente, porém agora estão juntas para dar apoio a Chad e Mindy, que teve seus pais assassinados na morte de abertura desse filme. Ela não quer saber do passado e nem de sua mãe, quer apenas ir embora dali o mais rápido possível. E mesmo não falando muito com a irmã, a defende das ofensas de Christina. Chad Mix Martin. É um rapaz muito bacana e divertido. Tem como melhor amigo Danny, o namorado da Sam. Porém, vai para Woodsboro para enterrar seus pais depois que eles são assassinados. Ele tem medo de ser atacado pelo Ghostface outra vez, mas também não pode simplesmente ir embora de Woodsboro agora que seus pais morreram. Dylan Loomis. É o tio de Sam. Tenta se aproximar da garota, mas é afastado por todos do quarteto top. O rapaz tenta protegê-la de todas as formas possíveis, inclusive dos comentários negativos das pessoas da cidade, e diz que vai se aproximar da sobrinha porque era o que o seu pai queria antes de morrer, e que ele vai protegê-la de qualquer assassino que apareça para tentar atacá-la. Danny Brackett. É o namorado de Sam. O rapaz é seu confidente e dá apoio a todos do quarteto top. Com o tempo, se tornou um grande amigo de Chad e o ajuda nas questões do enterro de seus pais. Aqui ficamos sabendo que Danny trabalha no Corpo de Bombeiros de Nova York. E com o novo assassino à solta, ele fica atento a todos em sua volta e fala para Sam ficar atenta também. Porque o assassino, sem dúvidas, está cercando, está bem próximo. Martha Mix Martin. É a mãe de Chad e Mindy, irmã caçula de Randy.
sofre de Alzheimer. Por isso, vive tratando os filhos como se fossem crianças e tudo não passa de uma brincadeira para ela. Vez ou outra, age como se o Randy ainda estivesse vivo e é bem cuidada por seu marido. Deontay Mix Martin é o pai de Chad e Mindy. É um homem bondoso e que cuida de Martha frente à demência dela. Ele é paciente e vive entrando em contato com os filhos. Ele não aprova o trabalho de Mindy por achar que ela lucra em cima da tragédia de outras pessoas. E ele não suporta a Gayle. Christina Carpenter, mãe de Tara e Sam, é uma mulher vulgar e promíscua. Odeia a Sam por acreditar que ela destruiu a sua família e sempre que pode se vitimiza para os outros. Tem uma má reputação na cidade e voltou a beber após Tara sair de casa para seguir a irmã para Nova York. Kirby Reed. Ela realmente foi afastada do FBI. Voltou para sua cidade para ficar com os seus pais durante a festa de ação de graças. Decide se unir a Merrick e a Dylan para descobrir quem era o segundo assassino que estava fazendo os assassinatos. Com o tempo, vai desenvolvendo um relacionamento e um carinho com Dylan. Gary Carpenter é o pai de Tara. Tem uma ótima relação com as filhas e diz que Sam não tem culpa pelo que aconteceu e que ele a ama mesmo não sendo sua filha. Porém, não tinha como continuar com Christina após descobrir tudo. Ele vai para Woodsboro para proteger as suas filhas do Ghostface que as espreita. Leslie Marker foi uma assassina que matou Brian e Donnie. Ficou terrivelmente ferida, mas morreu após Merrick dar um tiro na sua cabeça, alegando que não ia deixar aquele terror reinar na cidade outra vez. Ela é descrita como uma mulher que teve a vida destruída com a história de seu irmão e surtou após a morte de seu filho. Segundo seu diário, queria vingança com o Quarteto Top por brincarem com os sentimentos de Vince. Merrick Cheney é o xerife de Woodsboro. Fica encarregado de ajudar as irmãs Carpenters a encontrar o assassino. Tem um grande senso de justiça e culpa os filmes por influenciarem as pessoas negativamente. É casado e tem 2 filhos pequenos. Ele se preocupa com a segurança deles e manda eles passarem um tempo em Pasadena enquanto investigam um caso, para que não ocorra risco do assassino ir atrás deles. Mindy Mix Martin se tornou gerente do Museu do Ghostface em Nova York. Museu esse financiado por Gayle para que as pessoas se lembrem do terror vivido por todos eles. Muitas vezes acaba sendo criticada por Chad pelo fato dela pegar objetos relacionados a essas mortes como itens novos da sua coleção do museu. Às vezes, Chad diz para Tara que teme que Mindy tenha herdado a doença da mãe, ou até mesmo se tornado uma nova assassina devido à sua obsessão por esses filmes de terror. Donnie Clint é o namorado de Brian. Estava se arrumando para ver o seu namorado no jogo de futebol daquela noite. E ele é atacado por 2 Ghostfaces. Mais tarde, acaba sendo morto pelo assassino. Era um bom rapaz que ia se mudar para Los Angeles em breve. Tinha planos de cursar cinema e era obcecado por filmes de terror, principalmente pela franquia Facada. Brian Winstead é o jogador de futebol americano de Woodsboro. Namora Donnie e é obrigado a entrar no jogo do assassino para salvar seu namorado. Acaba perdendo o jogo e morrendo junto com Donnie. Mas não antes de atingir o Ghostface com uma facada na barriga.
Era popular e divertido, conhecido por quebrar tabus na cidade, sendo o primeiro atleta a receber uma bolsa de estudos na faculdade de Harvard. Carter Lombardus é um corretor de imóveis de Woodsboro. Seu objetivo foi vender as casas que foram palcos de massacres como a casa de Amber, a casa de Kirby e a casa de Judy Hicks. Durante a época da escola, foi namorada de Mindy antes dela se assumir. Caleb Thorne é dono de um bar que é frequentado por Christina. Ele teve um relacionamento com ela, a trata muito mal, é grosseiro e machista em vários momentos. Em Woodsboro, existe um boato de que Christina é uma mulher de programa e o Caleb é o agiota dela. Patrick Down. Ele é o mais novo policial da cidade de Woodsboro. Fica encarregado de ser o guarda-costas do Quarteto Top. É desconfiado e não confia em Dylan e Kirby, acreditando que os dois são os mais novos assassinos da vez. Toda vez que eles tentam se aproximar de Samantha, Patrick aparece para proteger ela e está sempre disposto a tudo, inclusive matar qualquer um que possa ameaçar a integridade do Quarteto Top. Pelos outros policiais, ele é considerado um ótimo profissional, porém, o seu profissionalismo em excesso acaba prejudicando o Quarteto Top e Dylan, que quer se aproximar de sua sobrinha. Curiosidades desse filme, pessoal. Sidney e Gale teriam uma pequena participação, onde Sidney receberia uma ligação de Sam e a aconselharia a lidar com esse novo assassino e pede para todos eles terem cuidado. Já Gale aparece no final para ajudar os sobreviventes, porém não chega a interagir com o assassino. Ela aparece apenas com a polícia para resgatar os feridos. Por fim, no final, Gale liga para Sidney e fala quem era o assassino da vez. A abertura inicial seria a maior de toda a franquia, onde começaria com os assassinatos dos pais de Mindy e Chad e terminaria com a morte de Donnie, Brian e da Ghostface da vez, Leslie Mark. Durante toda a cena de abertura, a conversa da Leslie como Ghostface com suas vítimas por telefone são inspirados em sentimentos reais de pessoas que se sentem impunes frente ao assassinato de parentes queridos cujos assassinos nunca foram presos. Então o sentimento de Leslie é de que a morte de Vince não foi justa e que o assassino está impune até hoje. A morte dos pais de Chad e Mindy foi a única forma plausível de conseguir trazer o Quarteto Top de volta para Woodsboro. No filme é aprofundada a relação da família Carpenter, onde conhecemos um pouco mais a dinâmica da família Sam, Tara, Christina e Gary. Mindy fala que o assassino da vez, por ter matado um casal gay, indica que vai focar na lacração. Por isso, as regras de um filme lacrador é a subjetividade da motivação do assassino. As mulheres são empoderadas e tendem a sobreviver, diferente dos homens que tomam decisões estúpidas e tendem a morrer. Se a motivação do assassino for comprada pelo público, então significa dizer que o assassino vai vencer no final. E todo filme pode ser embasado no agendamento político woke, onde vai existir a subjetividade da vilania, onde a motivação do assassino pode ser compreendida por pessoas de bem, e os protagonistas podem ser os novos vilões da vez, justamente por atrapalharem a vida dos assassinos em questão. Seria o primeiro filme da franquia em que um assassino sobrevive no final,
Quem é esse assassino? Não posso falar. O ato final desse filme seria na antiga fazenda onde acontecia anualmente o evento Facadatona. Existiria uma cena de perseguição no cemitério, onde Dylan é esfaqueado e corre por entre as lápides de várias vítimas e assassinos dos filmes anteriores. Dentre eles apareciam as lápides de Casey Becker, Stu Macher, Big Loomis, Jill Robert, Amber Freeman, Jill Willey, Tatum Riley, Kate Robert, Maureen Prescott e Neil Prescott, confirmando que o pai de Sidney já está morto também. Haveria uma cena pós-créditos, onde a legista revela para Kirby e Dylan que os ferimentos de facada de Christine não batiam com a mesma faca que o Ghostface usava. A faca era outra e era compatível com a faca que Sam segurava o tempo todo ao longo do filme. Portanto, é revelado que quem matou Christine não foi o Ghostface, mas sim Samantha. Ela havia se tornado uma assassina. Então, gente, finalmente chegamos em Pânico 9, o último capítulo da minha trilogia. E desde já eu informo que, para mim, depois de Pânico 9, a franquia precisaria de um hiato, um tempo descansando. Pelo menos mais uns 10 anos aí, até que eles resolvam pensar numa sequência. Porque senão a franquia vai se desgastando muito. E esse é um dos meus medos com relação à trilogia que vai ser feita. Pânico 7 vai ser lançado ano que vem e vai ser lançado depois mais 2 filmes. Então, o quanto esses 2 filmes podem desgastar a franquia? Ou talvez acontecer que nem aconteceu com a franquia Halloween, onde o Kills foi apenas uma encheção de linguiça para o Ends. Ou o Ends foi uma encheção de linguiça para o Kills. Enfim, foram filmes desnecessários que acabaram prejudicando a franquia um pouquinho. Então, esse é um dos meus medos. Mas sim, sem muita enrolação, vamos à história de Pânico 9. Sinopse. Sam cedeu aos seus instintos assassinos herdados por seu pai e matou a sua mãe no filme anterior. Agora vive isolada e escondida de todos, sem saber que Kirby e Dylan descobriram seu segredo e estão a procurando. Porém, ela recebe uma ligação de uma pessoa dizendo ser o Ghostface e fala que vai contar para o mundo que ela é uma assassina fria e ardilosa se ela não fizer o que ele pede. Então, ele mostra para ela um vídeo de câmera de segurança que revela ela esfaqueando Cristina 2 vezes antes de se jogar a escada abaixo com ela, fingindo ter sido atacada pelo Ghostface da vez. Sem saída, Sam vai ser obrigada a vestir a fantasia do assassino mais uma vez para matar os parentes dos vilões anteriores, listados pelo chantageador. Acreditando que sabem quem está causando as novas mortes, na medida em que a contagem de corpos vai aumentando e temendo por sua família após saber a ameaça do Ghostface por telefonema, Sidney e Mark se unem a Gale, Dylan e Kirby para capturar Sam e impedir que o massacre continue. Todas as pontas são aparadas e tudo se conclui no último filme das famílias Loomis e Prescott. Personagens: Sidney Prescott se tornou ainda mais zelosa com os acontecimentos passados. Embora ainda more em Seattle, diz não pretender voltar para Woodsboro por nada nesse mundo. Por isso, preferiu ficar de fora dos acontecimentos passados. Dá conselhos para Kirby e pede para eles terem cuidado nessa investigação. E mesmo longe,
se vê no olho do furacão quando o assassino parece estar mais perto do que ela imagina. Os assassinatos estão acontecendo em toda parte, já que estão ocorrendo em cidades diferentes. Gale Weathers, aposentada, namora um cara chamado Rick que a compreende e a apoia. Quando fica sabendo dos ataques, conversa com Mindy e, enquanto vai ajudar Sidney, Mindy vai para Woodsboro ajudar Kirby. E juntas vão trocando informações para descobrir quem são os assassinos da vez. E, ao mesmo tempo, capturar Sam, cuja ela tem certeza que é uma das assassinas da vez. Mark Kincaid. Ele é seriamente ferido por Ghostface e por isso acaba indo parar no hospital. Após o ataque, Sidney recebe uma ligação do vilão falando que a próxima vítima vai ser uma de suas filhas. Isso a deixa enfurecida e resolve caçar esse vilão decidido a matar ele. Muitas vezes, Gale acaba sendo a razão e o controle de Sidney, que não aguenta mais ser perseguida pelos assassinos. Mark, por muitas vezes, tenta sair do hospital para ajudar, mas seus ferimentos não permitem. Então, ele cria sua própria investigação, analisando a rede de suspeitos no hospital mesmo, passando informações para Gale por telefonema e pedindo para a mulher proteger a sua esposa, custe o que custar. Sam Carpenter é uma assassina que vive reclusa e isolada. A partir de um ponto, está sendo chantageada por outro assassino que a encontra e a obriga a matar alguns parentes de assassinos do passado. Isso a torna a assassina da abertura do capítulo. Embora ela esteja sendo obrigada, está gostando de fazer esse massacre. Se tornou uma mulher fria e sozinha após a morte do namorado e da irmã. Mindy Mix Martin, sócia de Gale, volta para Woodsboro após saber dos novos assassinatos com a finalidade de ajudar sua amiga Kirby a descobrir quem está fazendo isso. Ela não fala com a Sam desde a morte de seu irmão e acha que ela pode ter se tornado assassina por fazer sentido dentro de uma franquia. Segundo ela, nesse capítulo, tudo o que aconteceu no passado pode acontecer em um contexto diferente, porque a história continua sem regras. A única coisa certa é que algo no assassino mudou, e como as partes 9 de franquias geralmente finalizam uma saga, esse pode ser o último grito com aquele elenco para o bem ou para o mal. Kirby Reed, policial de Woodsboro, junto com seu namorado, Dylan, está obcecada pela lei e faz de tudo para manter em segurança a todos da cidade. Sempre temeu que o Ghostface pudesse voltar, por isso está lutando para entrar em vigor uma lei onde a fantasia do Ghostface é proibida na cidade em respeito a todos que morreram nas mãos do vilão. Também anda procurando pelo paradeiro de Samantha, pois enquanto Dylan quer protegê-la, ela quer levar a assassina à justiça. Isso acaba sendo um ponto de discussão entre o casal, que agora moram juntos. Dylan Loomis. Embora tenha deixado de lado em tentar fazer Sam se aproximar dele, ele ainda se preocupa com ela e quer ajudá-la a se cuidar, já que ela é a única parente viva e está em apuros pelo assassinato de Christina. Mantém um relacionamento sólido com Kirby, da qual moram juntos, e trabalha na delegacia de Woodsboro, onde é respeitado. Se vê em perigo quando percebe que o Ghostface está matando parentes dos assassinos anteriores que ainda vivem na cidade. E ele é o irmão direto de Billy Loomis, o tornando um alvo em potencial. Sky Sidja.
A melhor amiga de Sidney continua perto da amiga e namora um rapaz chamado Matthew. O fato dela ter sobrevivido ao massacre em Seattle em 2025 só fez com que a amizade entre ela e Sidney se fortalecesse mais. Ao saber da aproximação de um novo assassino, a mulher se mantém firme e fica ao lado da amiga outra vez. Emily Carvey é a mãe de Jason, fria e maldosa com os outros. Também se veste bem e é estilosa. Não demonstra ter medo do assassino que fica lhe mandando mensagens por celular. Ela fala que se o assassino for capturado vivo, ela vai pagar o que for para matarem ele na cadeia, pois sua família tem influência e dinheiro para isso. E analisando o caso, nada tira de sua cabeça que Sam é a vilã, pois ela sabia que seu filho, Jason, segundo as investigações que ela pagou para fazer, queria matar ela antes de morrer. Nick Marker é o pai de Leslie e Stu. Se tornou um homem recluso e vive isolado. Não fala com ninguém e nem tem contato com a sua ex-esposa. Por muito tempo, tentou arranjar um jeito de explicar a psicopatia de seus filhos, acreditando que se trata de algo hereditário vindo de sua família, pelo fato de seu avô ter tido demência na velhice. Não tem rancor de ninguém, apenas raiva de si mesmo por não ter prestado mais atenção nos seus filhos. Peter Carvey é o pai do Jason. O político vive em Atlanta com a sua esposa. Após saber dos novos assassinatos, liga para Kirby e diz que vai dar todo o suporte para ela descobrir quem é o assassino e capturá-lo. Após receber uma ligação do assassino, ele e sua esposa vão até o Disborough e, escoltados, fazem entrevistas com jornais, dando recompensas enormes para aqueles que levarem as identidades dos novos assassinos, fazendo com que vários caçadores de recompensas vão para o Disborough visando encontrar os novos vilões e de Samantha também, tornando a cidade um verdadeiro circo, dificultando o trabalho dos policiais. Rick Scott é um advogado e namorado de Gayle, que ela conheceu em Nova York durante a consulta para resolver alguns processos relacionados aos seus livros. É racional e muito bom no seu trabalho, porém não concorda com o tom sensacionalista dos livros de Gayle, admitindo que o único livro que ele realmente gostou foi o da história de Dewey. Quando Gayle vai para Seattle para ajudar Sidney, ele vai com ela para protegê-la. Donna Walker é a mãe de Charlie Walker, ainda vivendo em Woodsboro. A mulher também vive isolada e, mesmo sendo acolhida pelos moradores da cidade, é assombrada pelas mortes que seu filho ocasionou. Por causa do massacre, fundou uma ONG visando unir os parentes das vítimas do Ghostface para conversar e desabafar. Algumas vezes, acaba sofrendo preconceito por seu filho ter matado os filhos de alguns participantes dessa ONG, como é o caso dos pais de Olivia e de Rob. Mas é passiva e tenta deixar para lá, apesar de afetá-la psicologicamente. Blake Milton é uma atriz de cinema pouco conhecida por fazer trabalhos meia-boca. Ela era a filha de John Milton e meia-irmã de Roman. Acaba sendo atacada pelo Ghostface em Los Angeles. Esse ataque fez com que todos pensassem que existe pelo menos 3 assassinos. Um em Woodsboro, um em Seattle e um em Los Angeles. Era uma atriz de pequeno porte. Fazia participações especiais como figurantes e clipes musicais, sendo assim uma das vítimas mais famosas do assassino.
Dennis Strawberry é o policial parceiro de Dylan e Kirby. Se torna protetor de Sidney e Mark enquanto os parceiros buscam por pistas dos assassinos. Ele é ágil e extremamente sério. Se torna suspeito de Sidney, que não o quer por perto. Mesmo assim, ele insiste em estar pelas redondezas. Anthony Roberts é o pai de Jill. Vive modesto. Ele tem uma nova mulher da qual faz de tudo por ela. Mesmo sabendo o que a filha fez, ele não foi capaz de odiá-la e toda vez que faz aniversário de sua morte, vai até o Disborough colocar flores no seu túmulo e de Kate também. Por causa de tudo que aconteceu, ele não gosta de filmes de terror e proíbe qualquer coisa relacionada aos acontecimentos de Disborough em sua casa, seja livros ou filmes. Caleb Freeman era o pai de Amber. Caiu numa espiral após a morte da filha. Se tornou um alcoólatra após ler o livro de Gale relatando os eventos do massacre de 2022. Ele era apegado à sua filha e nunca acreditou que ela pudesse ter feito tudo aquilo. Porém, ele já havia notado uma fixação dela pelos filmes Facada, mas nunca quis aceitar. Aubrey Freeman, mãe de Amber, sofreu muito com tudo que sua filha fez e até hoje sofre de depressão. Passou a ser super protetora, onde controla tudo que o seu filho caçula, Andy, faz. Foi demitida de seu antigo trabalho e agora é atendente de caixa de supermercado. O seu casamento com Caleb está em crise, já que ele se tornou um alcoólatra e só tem piorado com o tempo, ao ponto de não trabalhar mais e viver apenas de aluguéis de alguns imóveis que possui, passando o dia na frente da TV em sua casa. Andy Freeman é o irmão caçula de Amber. Depois da morte da irmã, toda a sua família se mudou para outra residência, mas ainda em Woodsboro. Durante a sua juventude, sofreu bullying dos seus colegas de classe pelo que sua irmã foi. É tímido e isolado também, mas tem um seleto grupo de amigos. Escreve um livro sobre como foi viver sendo o irmão de uma assassina. Ele acabou se tornando o chefe da casa, pelo fato de seu pai ser um alcoólatra e sua mãe estar em constante depressão, assumindo responsabilidades que na idade dele não cabiam a ele. Curiosidades. A morte de abertura seria com Sam já sofrendo a ameaça do chantageador e a cena de perseguição com a família Freeman seria numa cena sem cortes, da perspectiva do assassino, onde acompanharíamos em plano sequência todos os passos de Sam como Ghostface, caçando e matando a família na casa. É o primeiro filme em que o assassino atacaria em várias cidades diferentes. Sam abraçaria seu lado mau e usaria o fato de estar sendo chantageada para poder matar também, e estaria gostando de cometer esses homicídios. Kirby e Dylan seriam um casal sólido. Os dois se uniriam a Gale e Sidney para caçar e capturar Sam. A participação de Mark seria menor e em momentos pontuais. Diferente de Pânico 2 e Pânico 6, onde parentes dos assassinos se tornam assassinos para se vingar, nesse filme, os parentes dos assassinos se tornam vítimas de outro assassino que quer matá-los. Segundo Mindy, esse capítulo vai fechar a zaga Loomis e Prescott, onde todas as pontas soltas vão ser aparadas
e tudo vai acabar dando ponto final nessa história e abrindo portas para outros protagonistas assumirem um cargo nos próximos filmes. Haveriam 2 confrontos simbólicos na história: Sidney contra Sam e, mais tarde, Dylan contra Sam. A participação de Gale seria muito importante, sendo seus livros o documento que faz o chantageador escolher as vítimas para Sam matar. A filha mais velha de Sidney receberia uma ligação do Ghostface, alertando que ia pegar e matar ela só por ser quem ela é, a filha de Sidney Prescott. Ao saber da ameaça, Sidney e Mark ficam com sangue nos olhos. Bom, gente, e essa foi a minha trilogia, Pânicos 7, 8 e 9, com o meu elenco, com a minha história totalmente criadas por mim mesmo. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? O que vocês mudariam? Como seria a trilogia de vocês? Vão aí e comentem. E eu peço mais uma vez todo o respeito possível nos comentários, tá certo, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo, turma. Tchau!